Então, pessoal, passando o olho rápido aqui nessa tomografia, começa pela região cervical, descendo, uma parada aqui. Qual seria o diagnóstico desse paciente com queixa principal de dor torácica? Descendo aqui toda a aorta abdominal, né, a bifurcação aqui das ilíacas. Então, qual seria o diagnóstico? Parece bem claro e evidente a presença de um aneurisma enorme aqui na aorta ascendente. E aqui uma imagem, né? Uma falha de enchimento aqui nessa topografia, que suspeitamos de uma dissecção crônica. Você vê que já não entra contraste, um pouco aqui, quem sabe, ou é calcificação. Mas há também essa hipótese de uma dissecção crônica nessa topografia. E daí, então, vou aproveitar aqui esse caso para a gente ver algumas questões da angiotomografia de aorta especificamente. Então, notem, a primeira coisa que eu faço é avaliar a qualidade da tomografia. Notem aqui que a tomografia tem cortes finos. O recomendado é ser abaixo de 1 milímetro. E vocês podem ver, veem isso na tomografia. Estou usando aqui um programa no Windows que você pode baixar em qualquer lugar, o Radiant. Mas no Osiris e no Horus também você pode perceber isso, né? A qualidade da tomografia. E a qualidade você vê pelos cortes. Quanto mais finos os cortes, maior o nível de detalhamento. Então, cortes abaixo de 1 milímetro é recomendado para o estudo da aorta. O recomendado também seria que fosse sincronizado com o eletrocardiograma, para a gente poder, né, selecionar principalmente a fase de sístole, onde os vasos possuem o seu maior diâmetro, o anel aórtico maior diâmetro, mas aqui não foi sincronizado e a gente teria essa informação aqui nas fases. Estaria aqui 30%, 35%, 40%, geralmente de 0 a 40%, especialmente de 20 a 40%, que seria no intervalo RR, seria a fase de sístole, porém aqui não teve essa informação, mas tudo bem, né? A ideia aqui foi excluir dissecção, principalmente dissecção aguda da aorta. Próximo passo, né, após avaliar esse fator de qualidade, tem cortes finos, tudo bem, não é sincronizada, que é o recomendado, sugerido por diretrizes para avaliar a raiz da aorta, tanto é que o protocolo TAV isso é a exigência. Então vamos aqui agora para os cortes MPR. Vou clicar aqui para tirar as informações do paciente. O corte MPR, pessoal, esse corte multiplanar, agora eu vou ter 3 cortes diferentes. Nesses 3 cortes a gente vai poder vislumbrar a aorta em diferentes ângulos, né? No corte aqui seria o corte coronal, de coroa, coronal. Aqui o corte sagital e aqui o corte transversal. Então a ideia é a gente poder brincar com diferentes ângulos e perspectivas para poder observar a raiz, não a raiz da aorta, mas a aorta por completo. Mas eu começo pela raiz mesmo, né? A ideia é começar de proximal para distal. Então vamos estudar aqui a raiz da aorta inicialmente e depois a gente vai progredindo superiormente. Você vê que diferentemente da TAV, né, que não tem aneurisma, o aneurisma gera distorção, né? O aneurisma gera isso que vocês estão observando aí, curvaturas acentuadas, ah, angulações acentuadas da aorta, que às vezes fica difícil de a gente ter medidas muito, eu não vou falar precisas, né? Mas muito fáceis, como é o caso da TAV, né? Na tomografia de aorta, um pouco mais difícil para a gente poder analisar de maneira mais perfeita, mais fácil, digamos assim, os diâmetros, porque muitas vezes a aorta é angulada, muito aneurismática, muito distorcida, as coronárias também ficam distorcidas, né, são projetadas, né, se o aneurisma comete a raiz da aorta. Mas aqui a gente já pode perceber, né, que na parte mais proximal, não vou seguir todo o rigor aqui do protocolo TAV, porque a ideia não é ver o diâmetro do anel, mas aqui a gente já consegue perceber na via de saída. Eu cliquei aqui, pessoal, no, no Bone. No Bone serve aqui para diferenciar calcificações, ajuda também a diferenciar principalmente o contraste de calcificações. Depois eu vou dando um ajuste aqui para deixar
no ponto que me apetece para diferenciar bem aqui o que é aorta, o que é contraste e o que é falsa luz. Então aqui já consigo perceber, ó, você consegue ver aqui uma coronária, que é a coronária esquerda. Você vê que no AP eu não mudei nada aqui em angulação, já consigo ver a coronária esquerda. Mas a ideia aqui principalmente é avaliar diâmetros para ver a nossa estratégia. Comentando um pouco disso, deixa eu tirar aqui. Comentando um pouco já de estratégia, a ideia é que o que tiver aneurismático e doente, o ideal é que seja retirado o máximo possível. Aqui eu consigo perceber que vou aqui a nível do seio coronário, né? Pareço estar aqui no corte próximo do transversal. Estou tentando deixar coaxial aqui, mas como eu te falei, às vezes é difícil, devido às distorções geradas pelo aneurisma, né? Mas grosseiramente aqui, pessoal, até para ser mais rápido no vídeo, não vou seguir a risca, mas grosseiramente vamos botar aqui em measurements, eu vou aqui em comprimento, eu vou aqui de comissura a seio, você vê que tem 3.4, mesmo superestimando, né? Porque o corte pode não estar totalmente transversal. 3.4, vou de seio a seio aqui agora. 3.4, então não parece ter um aneurisma enorme aqui na região dos seios coronários, né? Observe que eu estou entre a coronária esquerda e o anel, né? A válvula parece ser tricúspide. Parece ser tricúspide. Então, observe que acima da junção sinotubular, que é mais ou menos a topografia da junção sinotubular, eu tenho, vamos ver os diâmetros aqui. Estou tentando deixar coaxial para fazer um corte transversal perfeito. Vamos ver esses diâmetros aqui. Ó, 3.1 na região sinotubular, 3.2. Geralmente eu faço vários cortes. Vários cortes. Dá mais informação. 3, vamos aqui nesse eixo. Nesse eixo não, nesse corte, né? 3.1. Você vê que na junção sinotubular também não está tão dilatada. Agora vamos para a horta, para a horta ascendente. Aqui sim, o sistema está brutíssimo, pessoal. Vou voltar aqui esse meu corte para cá. Vou subir um pouco para a região ascendente. Olha o tamanho disso aqui, velho. Gigante, gigante, enorme, né? Agora eu vou fazer uma curvatura, pessoal. Vou nem fazer o... Deixa eu fazer por motivos acadêmicos, né? Você vê se o paciente tem riscos de complicações. Ó, aqui tá... Parece estar o tronco braquicefálico ali, ó. Aqui, né? Vamos ver se é ele. Acho que é. Acho que é ele sim. Aqui, ó. Tronco braquicefálico. Então, que medida é essa, né? Para avaliar o risco de complicações? Seria a medida de comprimento, vou botar aqui ó, em polígono aberto, de comprimento do anel virtual aórtico até o tronco braquicefálico, tentando seguir aqui um eixo da aorta. Você vê que dá mais ou menos 12 centímetros, acima de 11 centímetros, considerado um fator de risco para complicações aórticas. Notem que aqui está claro, né? Vou aqui colocar um corte, tentar deixar o mais transversal possível. Você vê que essa tortuosidade às vezes dificulta deixar coaxial, né? Você vê que já acima da junção sinotubular já tem um aneurisma gigante. Vamos ver aqui o comprimento da luz, 7 centímetros. Vamos ver um pouco aqui para cima. Aqui já parece ter uma dissecção crônica, né? Mas se eu pegar aqui, fugindo da dissecção, para cá, 9 centímetros. Aqui pegando o ângulo da dissecção, se eu englobar essa possível dissecção, dá uns 10 centímetros, né? Vamos ver aqui próximo ao tronco braquicefálico, né? Vou subir para cá, região do tronco braquicefálico. Deixa eu zerar aqui, para ficar mais fácil. E ali para a região do TBC, deixa eu
Tirar um pouco aqui essa intensidade. Perfeito. Ó, tentar pegar os vasos da base agora. O tronco braquicefálico tá bem nítido. O que eu quero ver agora, pessoal? Eu já tenho que trocar essa horta ascendente, a raiz, quem sabe, né? Porque o seio não está dilatado. O seio não parece dilatado. Então, não tem porquê eu, eu ressecar essa região. Principalmente se a válvula aórtica estiver normal. Aí eu faço uma cirurgia mais econômica. Agora eu tenho que estudar o arco, né? Então, o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou tentar fazer um corte transversal desse arco, ó, onde o braquicefálico está aqui. Então a ideia é fazer um corte transversal nessa topografia. Para fazer esse corte transversal, eu vou pegar esse ângulo amarelo, tentar deixar ele o mais transversal possível. Aqui, ó. Deixa eu girar um pouquinho aqui para ver o arco. Sei que tem muita distorção na horta, está me dificultando pegar um eixo bem, bem horizontal. Bem horizontal não, bem transversal. Mas aqui, ó, consigo perceber a saída do braquicefálico. Aqui, ó, tá a saída do braquicefálico. Vamos ver o comprimento aqui nessa topografia. L. Eita, perdão. Cliquei errado aqui. Vamos ver aqui. Mais ou menos 7 centímetros a nível do tronco braquicefálico. Enorme, né? Tô vendo isso para ver se é necessário também fazer a substituição do arco. A princípio aqui. Deixa eu voltar aqui assim. A princípio parece ser necessário, ó. Vou aqui, não sei se estão percebendo aqui a subclave esquerda. Deixa eu mudar um pouco aqui, ó. Ela está bem aqui, essa topografia. Subclave esquerda. Vamos ver o final do arco agora. Para ver mais ou menos, de maneira grosseira. Estou fazendo rápido aqui, tá, pessoal? Quanto daria aqui de comprimento. Ó. Você percebe quando eu coloco aqui, ó. Já estou pegando nesse corte. A sua saída da subclave também aqui, ó. Tá vendo? Então vamos ver mais ou menos, tentando deixar aqui no eixo da horta. Mais ou menos quanto é que seria o comprimento nessa região. Vou aqui para comprimento. Deixa eu tirar aqui para no. Aqui, ó. 4,6. O ideal é que o arco, né? Você não realiza a substituição do arco quando abaixo de 4,5 centímetros. Você leva outros fatores em consideração, mas de maneira geral, abaixo de 4,5 você pondera a manutenção do arco. Você vê que está entre 4,5 e 5. Né? Ou seja, o arco está bem dilatado também. Então isso já cria-se outra dimensão de cirurgia. A abordagem do arco aórtico é sempre desafiadora. Precisa de parada circulatória total. Por que desafiadora, pessoal? Porque a gente precisa substituir toda essa região aqui, ó. E como é que a gente vai fazer isso, né? A gente precisa, literalmente, né, a circulação extracorpórea, ela vai ter uma parada circulatória. Só não vai ser total porque hoje em dia a gente consegue cateterizar o braquicefálico, o tronco braquicefálico ou a artéria axilar, e clampear a axilar e a subclávia e fornecer fluxo para o cérebro. Então a gente faz uma perfusão cerebral anterógrada, porém da parte inferior do corpo permanece com nenhum fluxo, né? Você pode até ter técnicas, né, para você fazer um fluxo mesentérico, mas de maneira geral é perfusão cerebral anterógrada com parada circulatória, né, da parte inferior do corpo. Então acho que é isso com relação a, de maneira geral, né, seria uma cirurgia que pelo menos ele vai fazer um eco ainda, pelo menos trocar a ascendente, o arco, né, quiçá um arco total, e depois aqui, deixa eu estudar um pouco, eu vou estudar um pouco mais aqui a descendente, mas se for necessário fazer um frozen elephant trunk, colocar uma prótese aqui para baixo, para selar possíveis doenças aqui do arco. Eu vou agora avaliar os diâmetros, mas vou acabar por aqui para o vídeo não ficar tão longo. Mas isso aqui é
prática, né? O que eu faço na prática, assim, para avaliar de maneira rápida, né, efetiva, no dia a dia, uma tomografia. E depois eu sento novamente em casa com cuidado, faço de novo uma nova avaliação, comparo com o laudo da radiografia, mostro para outros colegas o exame, de maneira a ter uma conclusão mais efetiva. Mas a princípio aqui do nosso laudo, aneurisma da aorta ascendente enorme, com possível dissecção crônica e aneurisma do arco aórtico. Acho que é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa análise pragmática, tomográfica, para o aneurisma / dissecção da aorta. Forte abraço. E dessa vez eu coloquei aqui no corte, na verdade não no corte, né? No 3D, né? Tridimensional. E estou fazendo os cortes aqui, né? Felizmente aqui nesse aplicativo o cara tem que ir no manual cortando tudo. Estou cortando, cortei o externo, as costelas. Literalmente aqui nesse aplicativo no Radiante, você vai aqui em Scalpel, ou seja, os cortes, e vai retirando o que você precisa para expor a aorta. Eu acho que aqui já está bem legal para a gente conseguir ver o aneurisma que foi mostrado no caso anterior, que é o aneurisma da aorta ascendente enorme. Aqui nessa topografia, que a gente... Aqui, ó, deixa eu botar uma seta. Aqui, ó, é onde estava o hematoma. Então, aqui nessa topografia, muito provavelmente onde tem aquela dissecção, ou então algo que gera uma falha de enchimento, né? Você pode perceber aqui que literalmente tem um soco na aorta ascendente enorme, mais de 10 centímetros, e aqui acaba sendo comprimida literalmente pelo aneurisma. Beleza? Então aqui é só um vídeo pra vocês perceberem como fica uma imagem da aorta ascendente com um aneurisma enorme, aqui na aorta ascendente e no arco também, né? Olha o arco aórtico aqui, o tronco braquiocefálico, carótida esquerda, subclávia e a distorção que o aneurisma gera, né? Tudo distorcido. Então, pessoal, um caso complexo. Sempre que envolve arco aórtico é complexo, né? Mas olha o tamanho desse aneurisma aqui, gerando efeito compressivo, né? Não só nos ramos pulmonares, mas também na região da cava.